Oi pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos. Teremos hoje no dia 26/2/2023, calendário repleto de jogos e com horários bem alternativos. Muitas pessoas nem sabem que teremos jogos às 5, às 3 e também às 5h30. Por isso é muito importante se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para o YouTube te notificar a respeito desses jogos e você ter tempo de assistir os nossos vídeos e conferir as nossas análises, porque às vezes esses primeiros jogos do dia em que vocês acabam perdendo o nosso vídeo podem ser os mais lucrativos. Antes da gente começar o nosso vídeo, para quem não conhece o Sexta de Trade, tem análises, palpites, as nossas primeiras impressões e muito conteúdo e estatística para poder balizar as nossas opiniões a respeito dos jogos da NBA diariamente aqui no YouTube. Mas também tem o nosso grupo VIP com muito conteúdo exclusivo. Nesse final de semana vamos atualizar a nossa cartilha de como explorar contra e a favor cada uma das equipes da NBA, como apostar em seus jogos e muito mais. Excelente para quem está começando e vai economizar um bom tempo de quem já tem bastante prática, beleza? Meta de 150 likes mais uma vez pro nosso vídeo, clica no botão de joinha, vai ajudar muito a gente e eu quero agradecer vocês pelo enorme número de visualizações e de likes que os nossos vídeos vêm tendo recentemente, isso ajuda bastante. Também nos comentários, sempre vocês dando a sugestão de vocês a respeito dos jogos, quem ganha, quem não ganha as partidas, se vocês concordam ou discordam da gente, e o mais legal, vocês estão sempre trazendo argumentos, para poder balizar a opinião de vocês. Isso ajuda a gente, a melhorar o nosso trabalho e também a galera a ter segundas e terceiras opiniões. Então comentem se vocês concordam ou discordam das nossas visões, que são as seguintes. Vamos começar aqui com as nossas análises. Milwaukee Bucks e Phoenix Suns é o jogo que a gente vai deixar exclusivo lá para o nosso grupo VIP. A gente ainda não sabe se Giannis Antetokounmpo, que saiu da última partida por conta de uma lesão entre aspas misteriosa, vai estar em quadra. A sua presença ou não impacta muito no resultado na partida, tanto em relação a pontos quanto em relação a vitorioso, handicap positivo ou negativo. Então só tem como a gente dar uma opinião a respeito desse jogo, que é a reedição da final da temporada retrasada, quando a gente saber se o Grego estará em quadro ou não. A gente sempre deixa um palpite ou outro, um vídeo ou outro, um jogo, desculpa, com análise exclusiva para o nosso grupo VIP. Então vamos começar aqui com Hawks e Brooklyn Nets. O que a gente viu da última partida do Atlanta Hawks, mesmo depois da troca de treinador, impressionou bastante, enquanto que o Brooklyn Nets decepcionou muito. John Collins nem estava em quadra no último jogo, ele hoje pelo menos é dúvida e pode voltar. Jogador importante que deve contribuir para um resultado positivo para o Atlanta Hawks. Para essa partida a gente vai de vitória do Atlanta, vamos colocar um handicap aqui de menos 2.5, e quando a gente fala de apostas esportivas, mais do que saber se uma entrada ali, tem muitas chances de green ou não, a gente também precisa mensurar o risco que ela vale. Com mod de 1,55 no handicap de menos 2.5, onde o Atlanta dentro de casa só precisa de vencer por 3 pontos de diferença ou mais, acredito que tenha bastante potencial. A gente tem muito mais coisa interessante para poder trabalhar nesse dia de hoje, mas dentro dessa partida é o que eu acredito ser mais interessante. Nos últimos 4 jogos são 3 vitórias e 1 derrota para a equipe do Atlanta Hawks, jogando dentro de casa, enquanto que o Brooklyn Nets, desde que fez as suas trocas, desde que mudou completamente praticamente seu elenco, tem poucas vitórias, venceram apenas times ali com ataque, digamos que estéril, que não conseguem ser produtivos ofensivamente. Então isso facilitou o elenco deles, que tem um grande potencial defensivo, para que vencesse jogos mesmo sem a necessidade de pontuar em alto volume. Foi um time que fez 107,3 pontos de média nos últimos 7 jogos, o que eu considero muito pouco para você encarar um Atlanta Hawks que ofensivamente, na grande parte do tempo, do seu funcionamento dos últimos anos, não deixou a desejar. Então eu acho que o Brooklyn Nets vai ter dificuldades de acompanhar os seus adversários, principalmente porque o ataque dos Nets ainda me parece muito engessado, sem uma grande estrela, e por mais que o Mikal Bridges tenha crescido ofensivamente e tomado um protagonismo para si dentro desse time dos Nets, eu ainda acho pouco. Vamos fazer aqui um recorte mais recente dessas duas equipes, considerando os últimos 10 jogos. É claro que a gente vai pegar alguns jogos ali injustos do lado do Nets, ainda com Kyrie Irving na sua escalação, mas é um recorte que eu acho justo para a gente tirar algumas conclusões. O Atlanta Hawks foi o 8º melhor ataque da NBA nesse período, enquanto que o Brooklyn Nets foi um dos 10 piores times do lado ofensivo da NBA. Defensivamente, o Atlanta Hawks deixou a desejar, mas o Brooklyn Nets também. O Brooklyn foi o 4º pior defesa da NBA nos últimos 10 jogos, enquanto que o Atlanta pelo menos está fora do top 10, dentre os 10 piores, tendo a 19ª melhor defesa por 100 posses de bola. Então, a gente tem aqui um histórico recente favorável, um time no papel melhor, com grandes estrelas como DeJounte Murray e Trae Young, além de um ataque, de uma defesa superior do Atlanta, que dentro de casa costuma jogar bem. Então a gente vai de vitória do Atlanta Hawks, handicap de menos 2.5 para eles vencerem
por pelo menos 3 de diferença. Agora vamos aqui falar de Chicago Bulls e Washington Wizards. A gente tem aqui dois times com características diferentes, mas a gente tem um Washington Wizards interessante para se trabalhar com pontos, desde que seu adversário e mandante tem uma forma de jogar bem clara. Eu já vou explicar para vocês. O Chicago Bulls, nos últimos jogos, vem sendo um dos piores ataques, mas ao mesmo tempo uma das melhores defesas, né? O que justifica a gente trabalhar com um under. Se a gente for olhar aqui, o Chicago Bulls foi o sexto pior ataque da NBA dos últimos 15 jogos e defensivamente eles foram o melhor setor por 100 posses de bola. Primeiro passo para a gente trabalhar com under. Quando a gente fala de Washington Wizards, a gente teve um ataque que vem muito bem nos últimos jogos aí, né? Eles foram o terceiro melhor ataque da NBA. Porém, o Washington Wizards é um time que geralmente eles abraçam o estilo de jogo do seu adversário. Se o seu adversário joga num ritmo alto, eles vão jogar num ritmo alto sem problema nenhum. E se o adversário jogar no ritmo lento, fazer um jogo mais defensivo, eles também vão fazer, desde que eles consigam a vitória. Então, eu acho que como o Chicago Bulls, que é o mandante dessa partida, vai ditar o ritmo desse jogo, e a gente tem um histórico favorável para justificar a nossa entrada, a gente vai de abaixo de na pontuação dessas duas equipes. Eu considero uma linha alta para o jogo do Chicago Bulls e ao mesmo tempo um pouco baixa para o jogo do Washington Wizards. Mas quando a gente faz o casamento dessas duas equipes, eu acho que a gente tem uma linha muito interessante para trabalhar, com abaixo de 231,5 pontos. Se a gente for olhar aqui os últimos 10 jogos do Chicago Bulls, em média de pontos feitos e permitidos para os seus adversários, eles tiveram jogos aí com média de menos de 215 pontos nesses últimos 10, nessas 10 exibições mais recentes deles. Se a gente for olhar aqui o Washington Wizards nos últimos 4 jogos contra o Chicago Bulls, a média foi também muito baixa, de menos de 210 pontos produzidos nos confrontos diretos entre essas duas equipes. Nos 4 mais recentes, para ser mais exato, e nos últimos 3 dessa temporada, a gente também teve uma média bem baixa. Então, isso justifica esse abaixo de, principalmente o fato de que o Chicago Bulls não vem sendo eficiente no lado ofensivo. Acho que o Washington Wizards não vai ter tantas dificuldades de manter um adversário tão ruim ofensivamente em linhas baixas, principalmente com o Porzingis e com o Daniel Gafford protegendo bem o garrafão, sendo que é o setor onde o Chicago Bulls mais gosta de arremessar, com DeRozan, Vucevic e também com Zach LaVine, ao mesmo tempo que, apesar do ataque do Washington Wizards vir muito bem, eles vão encarar uma defesa aí de alto nível. Então, dá pra gente trabalhar com esse abaixo. E outra coisa interessante para se destacar é que a gente está falando aqui de duas equipes que não são muito boas nas bolas de 3. Se a gente for olhar aqui na temporada, a gente está falando de times com o desempenho muito ruim nesse quesito, o que colabora para a gente trabalhar com abaixo de. A gente está falando aqui, né, de um Chicago Bulls que é apenas o 17º melhor time em eficiência e o Washington Wizards apenas o 14º. Mas quando a gente vai para bolas convertidas por jogo, o Chicago Bulls é simplesmente o pior time da NBA, enquanto que o Washington Wizards está muito perto ali dos 10 piores. Então, dá sim para a gente trabalhar com esse abaixo de 231,5 pontos, que é o nosso palpite para o jogo entre Wizards e Chicago Bulls. Partindo aqui para Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers, um jogo bem complicado para a gente trabalhar, são dois times novos, né, e tá muito complicado a gente ficar contra o mandante na NBA nessa temporada, mas ainda assim, eu acho que a gente tem argumentos para isso. É verdade que o Dallas Mavericks foi bem dominante contra o Los Angeles Lakers nos históricos, nos jogos mais recentes, né, eles venceram grande maioria desses confrontos, mas apesar de eu sempre levar em consideração os confrontos diretos para poder trazer um palpite aqui para vocês, eu também gosto de ponderar que esses números eles não são dos mais importantes. A gente fala, né, de uma NBA que constantemente está trocando seus jogadores, a forma dos seus times jogarem, e querendo ou não, com um palpite de handicap positivo para os Lakers, não necessariamente a gente precisa ganhar o jogo, a gente só precisa se manter perto do placar. E quando a gente fala a respeito de mudanças histórico recente, que por mais que eu repita, eu levo em consideração, ontem, por exemplo, no nosso grupo VIP, a gente falou de um Orlando Magic contra o Indiana Pacers, um Orlando que não vencia nos últimos 15 jogos, se eu não me engano, tinha perdido ali 13 jogos contra o Indiana Pacers jogando em casa. A gente levou isso em consideração, o que justificou o nosso handicap positivo, exclusivo, que a gente mandou no VIP lá para o Indiana Pacers, além de outras informações para isso. É claro que a gente leva em consideração, mas o histórico recente também tem que ser levado. Nos últimos 4 jogos, o Dallas Mavericks venceu apenas um jogo contra o péssimo San Antonio Spurs e não fizeram mais do que obrigação. O Los Angeles Lakers teve confrontos um pouco mais complicados, pelo menos em relação à posição que seus adversários tiveram na tabela, e venceram 2 vezes os Warriors, uma vez o New Orleans Pelicans, e fizeram um bom jogo contra o Portland Trail Blazers, mas a presença do LeBron pode fazer a diferença hoje nessa partida. O senso de urgência também do lado dos Lakers me parece maior, então eu vou investir aqui no handicap positivo de LeBron James e companhia.
Então meu palpite para Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks vai ser handicap de mais 7,5 para o Los Angeles Lakers. Repito, eles tiveram um desempenho melhor com esse novo time que eles formaram. O Dallas Mavericks é um time que claramente mostrou dificuldades defensivas. Os Lakers foram melhores nesse período e o Dallas me parece muito com um time no estilo jogue e deixa jogar. Eles sempre tiveram como alvo defensivo ali o Luka Doncic e agora eles têm não só o Doncic, mas também o Kyrie Irving, e acredito que o Los Angeles Lakers vai conseguir explorar bem essa fragilidade defensiva do seu adversário e fazer um jogo minimamente competitivo. Se a gente for fazer aqui um recorte dos últimos 5 jogos dessas duas franquias, os Lakers tiram vantagem também naquilo que eles podem ser bons. A gente está falando de um Los Angeles que, por mais que não seja brilhante, defensivamente foi muito superior aos seus adversários, que foram simplesmente a 7ª pior defesa dos últimos 5 jogos. Os Los Angeles Lakers conseguiram, ser ali a 4ª melhor defesa desse período e eu gosto de ficar a favor de boas defesas. É verdade que o ataque do Dallas Mavericks foi incrível, o segundo melhor desse recorte, enquanto que o do Los Angeles Lakers também não foi grande coisa, pelo menos em relação à eficiência, ficando entre os 10 piores. Mas repito, eu prefiro ficar a favor de grandes defesas e nessa nossa tip a gente só precisa se manter perto do placar. A gente nem vai levar em consideração aqui o fato de que o Dallas não conseguiu cobrir seus handicaps, porque isso foi óbvio. Foi uma defesa muito vazada, que sofreu 122,8 pontos nesses últimos 4 jogos, mas fizeram 125. E acho que daqui pra frente o jogo deles vai ser sempre esse. Torcer para eles serem um time que fez 130 pontos e não um time que fez 128. Vai ser um time extremamente não seguro, que vai vencer grandes jogos, porque de fato suas duas principais estrelas, Doncic e Kyrie, podem ser consideradas imparáveis, mas ainda assim não o suficiente para se distanciar no placar. Beleza? Próximo jogo, Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors. Esse jogo é under, não tem jeito. As características das duas franquias, o histórico dos confrontos entre eles mostram muito bem isso. Então, para esse jogo, a gente vai trabalhar com abaixo de 221,5 pontos totais. Então, abaixo de 221,5 pontos totais é o nosso palpite para o confronto entre Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers, com base no histórico recente deles acima de tudo. Os últimos 5 confrontos entre essas franquias geraram menos de 210 pontos de média totais. A gente está falando de um Cleveland Cavaliers que é simplesmente a 3ª melhor defesa da NBA nessa temporada, que constantemente está no topo e que permite poucos pontos para os seus adversários. Eles jogam também no menor ritmo de toda a NBA, o que permite poucas posses de bola tanto para eles quanto para os seus rivais, que por mais que estejam com a mira calibrada, constantemente ficam em linhas baixas, porque, repito, é um time que cede poucas posses para os seus adversários tentarem ser produtivos. O Toronto, por mais que seja um time que gosta de pontuar no contra-ataque, também é um time de ritmo baixo, é o 6º time mais lento de toda a NBA, e agora com Jacob Poeltl na escalação, a tendência é que o time fique ainda mais lerdo e pontue ainda menos. Destaco isso porque a gente está falando de um Cleveland, que é o 5º time com menos pontos por jogo na NBA, e o Toronto Raptors, que também é um time top 10 com menos pontos por jogo em toda a liga. Se a gente for considerar aqui a linha de bolas de 3 desses dois times, eles também não empolgam. É verdade que o Cleveland tem uma eficiência interessante, mas o Toronto Raptors não. É o 4º time com a pior eficiência em bolas de 3 da NBA. E quando a gente fala de pontos de 3 produzidos por jogo, a gente está falando de um Toronto que também é top 10 entre os piores e de um Cleveland que é quase top 10 entre os piores. Então acho que vai ser um jogo lento, brigado, com muitos arremessos vindo da curta distância e, mais do que isso, um jogo defensivo. Então vamos trabalhar nesse abaixo de 221,5 pontos totais, beleza? Indo para Oklahoma City Thunders e Sacramento Kings, a gente tem dois times com características mais over, dois times que têm muitas posses de bola por jogo, mas o Oklahoma que, apesar de jogar em casa, vem sem Shai Gilgeous-Alexander, seu principal jogador e cestinha dessa temporada. O jogador ali que tem 31 pontos de média, uma diferença gigante para o segundo colocado em relação à média de pontos dessa equipe, o que significa que o time perde muito sem a sua grande estrela. A gente está falando de um Sacramento Kings que recentemente teve umas vitórias gigantes, mas mais do que isso, nos últimos 8 encontros contra o Oklahoma City Thunders, venceu 7. E a única derrota que teve foi fora de casa, é verdade, da mesma forma que o jogo vai ser hoje, mas foi por apenas 2 pontos de diferença. Então o Oklahoma tem claras dificuldades contra esse adversário, sem o seu melhor jogador deve ter ainda mais. Considerando que o Sacramento Kings veio também de uma vitória gigante em cima do Los Angeles Clippers com grandes estrelas, eu acho que eles vão vir motivados para mais uma vitória hoje. Eles que venceram 3 dos últimos 4 jogos que fizeram, perderam apenas para o Phoenix Suns, que é um time excelente. Tem no seu adversário o Oklahoma City Thunders, um time com histórico reverso. São 3 derrotas nos últimos 4 jogos, venceram apenas o Houston Rockets, que provavelmente é a pior equipe desse mês na NBA, ao lado do San Antonio Spurs.
e que não conseguiram vencer um adversário ali, né, que tá na zona de playoff há muito tempo. Então, acho que o Sacramento Kings é favorito, que eles devam vencer esse jogo. Repito, ficar investindo em visitante nessa temporada não vem sendo tão interessante, mas é aquilo que a gente encontrou de melhor para essa partida, vitória do Sacramento Kings. Antes da gente partir aqui para os nossos próximos jogos, o pessoal já se inscreveu no canal e ativou o sininho de notificações. É muito importante porque nesses jogos com horários alternativos vocês podem ser pegos de surpresa e muitas vezes tem feriados lá nos Estados Unidos em que permite que eles façam, né, algumas partidas às 3, às 5 horas e você nem vai ficar sabendo. Mas também a gente vai pedir para vocês deixarem o like, ajuda bastante. Meta de 150 likes vai ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e vai motivar a gente a trazer vídeos gratuitos aqui para vocês no YouTube. A gente também tem um novo parceiro que vem ajudando o nosso projeto a continuar acontecendo, que é a LendasBet. Hoje é o último dia para vocês participarem da promoção em que, se vocês apostarem lá na casa deles, vocês vão ter a chance de ganhar uma camisa oficial da NBA. Não custa nada, né? Melhor a gente tá investindo aí numa casa de aposta que tem um site interessante, tanto para a versão de desktop quanto para a versão de smartphone, um site dinâmico que abraça bastante o basquete, ajuda a gente e, mais do que isso, tem cotas exclusivas para você trabalhar com a NBA. Então, a gente ter tudo isso e ainda a possibilidade de ganhar uma camisa oficial é muito interessante. Vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem conferir as regras das promoções, dessa promoção específica, na aba de promoções, e mais do que isso, vão estar ajudando o nosso canal a seguir acontecendo. Beleza? Bora aqui então para Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. A gente tem aqui um jogo complicado de se interpretar, muitas dúvidas e ausências do lado do Golden State Warriors que podem impactar no resultado dessa partida. Wiggins e Curry estão de fora, os melhores defensores de perímetro dessa equipe e também o seu melhor jogador e cestinha, Steph Curry, não precisa de apresentações, mas a gente também tem o Draymond Green, o melhor passador dessa equipe ao lado do Curry, e um dos seus principais defensores e líder é dúvida. Ele esteve de fora da última partida e pode ser uma ausência impactante para hoje, mas a grande tendência é que ele jogue, porque ele quase jogou o último jogo, então eu acredito que ele vai estar recuperado para estar em quadra hoje, já que ele foi um descarte de última hora na última exibição do Golden State Warriors. A presença dele é muito importante para a nossa tomada de decisão, porque ele é justamente o jogador que, jogando na posição 5, pode expor o Rudy Gobert, que é o principal defensor diário do Minnesota Timberwolves, tirando ele do garrafão e praticamente fazendo o Minnesota jogar com um a menos, já que todos os jogadores do Golden State Warriors são dinâmicos e sabem trabalhar bem a bola fora do aro. Uma coisa interessante para a gente trabalhar é no abaixo de 14,5 pontos do Rudy Gobert, ele que tem média de 11,7 pontos contra a equipe do Golden State Warriors nos últimos 3 jogos. Na sua última exibição em única com a camisa do Minnesota, ele fez 9 pontos, foi exposto também, e apesar do Minnesota Timberwolves ter tido bons resultados contra o Golden State Warriors recente, foi muito com o Rudy Gobert estando ausente. O Reed tá ganhando alguns minutos, o Rudy Gobert deve diminuir sua minutagem, deve ter dificuldades de pontuar contra o Golden State Warriors, que é um time que permite poucos arremessos a menos de 5 pés ali, né? É um dos times que mais consegue manter seus adversários longe do garrafão, porque eles sabem que se eles chegarem, eles vão pontuar. Então o Warriors é muito bom em manter seus adversários longe, né, dessa distância do aro, e é o setor onde o Rudy Gobert tem mais facilidade de executar os seus arremessos. Provavelmente eles vão fazer um hack ali, né, no Rudy Gobert, sempre que ele estiver perto do garrafão, vão fazer a falta, porque ele é um jogador com um aproveitamento no lance livre ruim. Então eu acho que trabalhar com abaixo de 14,5 pontos dele possa ser também o mais interessante para essa partida, porque ele é um jogador simplesmente antiquado para encarar o Golden State Warriors. É verdade que ele pode ter muitos rebotes ali, pode contribuir bem com essas linhas mais alternativas, mas em relação à pontuação, eu acho que ele fica abaixo de 14,5 pontos, então também esse abaixo dele do Rudy Gobert, lembrando que só vale se o Draymond Green estiver em quadra, porque é o jogador que vai expor o Gobert e é o jogador ali que vai provavelmente defender ele em muitos momentos, então abaixo de 14,5 pontos do Gobert é o nosso palpite, beleza? Vamos falar aqui de Portland Trail Blazers e Houston Rockets. A gente tem muitas dúvidas do lado do Portland Trail Blazers, é verdade que pode prejudicar bastante a nossa análise. A gente tem simplesmente de titular o Yusuf Nurkic e o Anthony Simons como ausentes. E o Justice Winslow, defensor importante também, não deve jogar. A gente também tá falando do Jeremy Grant e do Damian Lillard, para mim os dois melhores jogadores dessa equipe como dúvida, mas a gente também tá falando
de um Houston Rockets sem seus dois melhores jogadores. O Houston foi simplesmente terrível nos últimos jogos. Então, se o Damian Lillard e o Jeremy Grant estiverem em quadra, eu acho que o Portland dentro de casa vai ter muita vantagem, não só para vencer essa partida, mas também para pontuar bem. Então, meu palpite para esse jogo vai ser uma dupla. Eu acredito que eles consigam abrir uma margem de diferença ali para os seus adversários de 3 pontos ali, mas eu acho que vai ficar mais interessante se a gente investir na vitória simples, principalmente porque a gente vai aliar ali com a pontuação. Então a gente vai de vitória simples do Portland Trail Blazers mais um acima de 111,5 pontos totais. Então a gente vai de dupla no jogo entre Blazers e Rockets. Vitória simples do Portland Trail Blazers mais acima de 110,5 pontos. A odd vai estar pagando ali em torno de 1,50, já começo a achar interessante. Se vocês quiserem se arriscar em um handicap mais esticado para os Blazers, menos 6,5, acho que vale a pena, mas a tendência é que não esteja pagando tão bem assim quando confirmar que o Lillard e o Grant estarão em quadra. Mas vale o risco por conta das seguintes informações. Se a gente for olhar aqui o desempenho recente, né, do Portland Trail Blazers, nos últimos 13 jogos, eles conseguiram produzir 122,2 pontos de média. É verdade que eles não tiveram resultados muito positivos, mas jogando dentro de casa, acho que eles possam ter contra o Houston Rockets, que foi extremamente vazado, sofrendo 126,1 pontos de média nos seus últimos 8 jogos. Isso que eles enfrentaram alguns times que nem são referências ofensivas, como o OKC, como o Miami Heat e como o Toronto Raptors, por exemplo. Ainda assim, eles se tornaram o time mais vazado da liga nesse recorte, o que consequentemente pode motivar o Portland Trail Blazers a pontuar bem. Inclusive, se vocês quiserem trabalhar na linha de pontos dos Blazers, eu também acho bem interessante. Eu só decidi misturar as duas coisas, tá? Pra gente não ficar esticando tanto o handicap, mas um acima de 116,5 pontos, eu diria que é uma ótima entrada? Não sei, mas vale o risco. Porque o Houston Rockets é um time muito vazado, mas acima de tudo, porque eles vêm sofrendo muitas bolas de 3. É o time que mais sofre bolas de 3 em toda a NBA. Nos últimos 3 jogos eles sofreram 16,7 bolas de 3 de média, número bem acima da sua média natural, mas no último jogo eles sofreram simplesmente 26 bolas triplas contra o seu patrimônio. A gente está falando de um Portland Trail Blazers que tem uma ótima eficiência nessa categoria, sendo, né, uma das 10 melhores equipes em eficiência em bola de 3. Tem o Damian Lillard, que ao lado ali do Stephen Curry, para muitos é o melhor arremessador de 3 de toda a NBA. E também um Portland, que é o 8º time com mais bolas triplas em toda a liga. Jogo interessante para o Damian Lillard brilhar, pontuar em alto nível, principalmente porque o Anthony Simons não vai estar em quadra. Então a responsabilidade de executar arremessos e efetuar as bolas triplas vai estar nas mãos do Dame, que vai encarar o Houston Rockets, que é o time que mais sofre pontos de 3 para armadores em toda a liga e simplesmente o time que mais sofre pontos de 3 para armadores em toda a liga. Então é um cenário bem favorável para o Damian Lillard ter uma excelente atuação. Infelizmente as linhas dele estão em 35,5, eu considero uma linha bem alta, mas para quem não se importa de trabalhar com isso, acho que o over vale a pena sim, pelo menos vocês ficarem de olho. E não acredito que o Portland vai vencer esse jogo muito cedo e consequentemente o Dame vai ter pouco tempo de quadra. Porque o Houston Rockets, por mais que não seja um time competitivo, o Portland Trail Blazers não é um time seguro. Então acho que dá pra gente ficar de olho nessas coisas. Pontuação dos Blazers, vitória por um handicap de menos 6,5, bola de 3 do Damian Lillard, pontuação do Damian Lillard, mas eu decidi misturar as coisas, misturar esse cenário favorável que os Blazers têm contra seus adversários e acreditar nessa dupla um pouco mais conservadora. Vitória do Portland Trail Blazers aliado com acima de 110,5 pontos deles é o meu palpite para hoje, beleza? Vamos seguir aqui com o último jogo aí, né, na virada da noite, Denver que encara o Los Angeles Clippers dentro de casa em uma partida consecutiva. O Denver não jogou muito bem ontem, foi dominado pelo Memphis Grizzlies, encaram hoje um Los Angeles Clippers no qual o Denver dominou por muito tempo. Pessoal, hoje eu trouxe alguns palpites aqui para vocês que eu julgo seriam os mais interessantes para todos esses jogos. Mas, sinceramente, é um dia bem perigoso, bem delicado e acho que a gente precisa ir com calma. A gente tem um dia melhor amanhã por vir e tem uma semana inteira e cheia pela frente. Mas, repito, estou tentando trazer alguma visão dos jogos aqui para vocês, caso vocês queiram, porque queiram, investir nesses jogos. É só a minha opinião, a gente tem números e estatísticas que balizam essa minha opinião, né, essas minhas opiniões, mas ainda assim é um dia perigoso e a gente precisa ter muita calma. Esse jogo é um dos mais perigosos deles. E muita gente vai se empolgar porque é o grande jogo da noite para poder estar investindo, mas ainda assim, juízo. Bora aqui para nossa análise de Denver e LA Clippers, mas antes, pessoal, deixem o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Sei que é chato, mas ajuda bastante, é de graça, é o botão de joinha que tá aqui embaixo para cima, vai ajudar muito. E comentem se vocês concordam ou discordam que o dia hoje é um dia extremamente
perigoso, né? Se vale a pena estar investindo, se vocês só vão assistir e muito mais. Bom, eu acredito que o Denver Nuggets deva vencer essa partida. Repito, nem sempre a gente acha que o histórico recente entre as equipes é o fator mais determinante, mas a gente acredita que ele, dessa vez, é bem importante. Nos últimos 9 jogos, foram 8 vitórias para o Denver Nuggets e apenas uma para os Clippers. Os Clippers que venceram por 2 pontos de diferença na ocasião ali em que eles conseguiram vencer os seus jogos. Então, mostra que eles têm muita dificuldade de vencer o Denver, e quando vencem ali é no sufoco. Nos últimos 5 jogos consecutivos, o Denver venceu o Los Angeles Clippers, e mais do que isso, se a gente for observar os 3 jogos que aconteceram nessa temporada, foram 3 vitórias para o Denver, sendo que foram 2 delas jogando em Los Angeles. Hoje, dentro de casa, os Nuggets devem fazer um jogo de recuperação depois da derrota para o Memphis Grizzlies contra um adversário que, por mais que tenha muitos jogadores jogando junto há muito tempo, ainda tem muitos ajustes a serem feitos e eles precisam se adequar ao jogo do Russell Westbrook, que o Tyronn Lue, técnico dos Clippers, já falou. Vai ser titular, vai ter a bola nas mãos e se precisar fazer triplos duplos para poder ser decisivo, ele vai fazer. O Westbrook é um jogador com um estilo de jogo muito específico, então a gente precisa ponderar de que o Los Angeles Clippers ainda precisa se adaptar a ele. A derrota no último jogo, depois de 2 overtimes ali para o Sacramento Kings, pode ter sido bem frustrante. E quando a gente está falando de um jogo de confiança e precisão como basquete, a gente precisa levar isso em consideração. Os Clippers, eles perderam 3 dos últimos 5 jogos que fizeram, enquanto que o Denver Nuggets aí, né, teve um histórico recente mais favorável. Nos últimos 5 jogos, venceram 4 e perderam para o Memphis Grizzlies, que é simplesmente o segundo colocado da Conferência Oeste, bem acima do próprio LA. Então acho que o Denver Nuggets deve vencer essa partida. Se a gente for estabelecer um recorte recente entre essas franquias, a gente tem o Denver Nuggets com bom desempenho defensivo, apesar da decepção no jogo de ontem, e a gente tem eles como um dos melhores ataques da NBA. O fato do Los Angeles Clippers ser um time irregular no lado ofensivo me motiva a acreditar que o Denver Nuggets deve vencer essa partida. Eles que são o segundo melhor ataque de toda a NBA, e defensivamente, né, pelo menos são um time que estão próximo ali do top 10, uma diferença mínima ali para o Los Angeles Clippers de 0,1 pontos cedidos por 100 posses de bola, enquanto que ofensivamente a distância é maior. Repito, o Denver é o segundo melhor ataque de toda a NBA, enquanto que o Los Angeles Clippers está perto ali do top 10 de piores. Então, apesar do mando de quadra, histórico recente, a gente também tem esses números ofensivos e defensivos que jogam a favor de Denver, que também tem o melhor jogador em quadra, Nikola Jokic. E por que eu também estou destacando ele? Bom, acontece que o Los Angeles Clippers provavelmente vai jogar sem o Ivica Zubac, que é o seu pivô titular, né? Então, provavelmente eles vão ter que defender ali o aro com o Mason Plumlee e volta e meia ali com o Batum improvisado, que é um jogador baixo. Então, a equipe do Denver Nuggets pode tirar vantagem com o Nikola Jokic jogando ali no setor. Isso que nessas vitórias recentes que o Denver teve contra os Clippers, o Jokic nem jogou tanta bola assim. Então, todos os outros jogadores do Denver se sentem à vontade para encarar os Clippers. Então, acredito que o melhor palpite para esse jogo é a vitória do Denver Nuggets. Beleza? Então, só fazendo aqui o nosso resumo de como a gente vai trabalhar nos jogos. A gente vai trabalhar aqui com vitória do Atlanta Hawks, um under no jogo dos Bulls contra os Wizards. A gente vai trabalhar no handicap positivo dos Lakers contra o Dallas Mavericks, under no jogo do Cleveland contra o Toronto Raptors, vitória do Sacramento Kings. A gente vai trabalhar no abaixo de 14,5 pontos do Rudy Gobert no jogo do Minnesota contra o Golden State Warriors e vitória do Golden State Warriors. E também vamos trabalhar aqui com vitória mais over 110,5 pontos dos Blazers. Na partida do dia 27 da virada, vitória do Denver Nuggets. Lembrando que os palpites dos jogos de pontos são os meus favoritos, como por exemplo o under dos Bulls e Wizards, o under do Cleveland e do Toronto Raptors, e também essa vitória mais over do Portland Trail Blazers desde que Damian Lillard esteja em quadra. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, porque vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo e vocês a receberem os vídeos nos horários mais adequados. Muito obrigado pela sua audiência e falou!